Irmãos, para nós, hoje é uma solenidade, pois celebramos a festa de Santo Antônio, que é padroeiro da Diocese e da cidade de Osasco, onde nós estamos. E, de fato, Santo Antônio é um grande santo, um santo de renome em todo o mundo. Por onde nós possamos ir, desde o Oriente até o Ocidente, Santo Antônio é venerado e, de fato, é um santo muito querido. Já se fez aqui no Brasil uma pesquisa para saber qual era o santo de maior devoção, né? E dos santos homens, o Santo Antônio, sem dúvida, né? Bom, acima de todos, Nossa Senhora Aparecida no Brasil em primeiríssimo lugar, do top list absoluto, mas depois é Santo Antônio e um pouquinho abaixo São José, né? E, de fato, a devoção a Santo Antônio é difundida graças aos seus milagres. Ele nasceu, não se sabe ao certo em que ano. Se diz que entre 1191 e 1195, mas não se sabe ao certo. Em Lisboa, e desde muito cedo, devoto de Nossa Senhora, muito fervoroso, foi logo enviado pela família para estudar no colégio dos Cônegos de Santo Agostinho, na chamada Ordem da Santa Cruz, que era um ramo português da Ordem dos Cônegos. E ali, de fato, ele professou a regra de Santo Agostinho, foi ordenado sacerdote com apenas 16 anos de idade, graças à sua inteligência. Efetivamente, ele era um prodígio, mas não só isso. A regra agostiniana é uma coisa maravilhosa, a regra de Santo Agostinho, que prescreve o estudo como base para a contemplação, para a seguir derramar-se na pregação. Então, digamos, esse é o cerne da regra de Santo Agostinho. Ora, certo dia estava ele no convento quando dois frades menores da recém-fundada Ordem de São Francisco foram pedir esmola e ali eles encantaram o jovem Fernando, esse era o nome de batismo dele, e ele lhes perguntou se por acaso ele passasse para a Ordem Franciscana, se eles o enviariam para a África para que ele morresse como mártir, que era o desejo do coração dele. De fato, na ladainha de Santo Antônio nós lemos essa expressão, mártir pelo desejo, porque ele se tornou franciscano para se tornar mártir, né? E eles disseram que sim, e de fato ele passou para a Ordem Franciscana. São Francisco de Assis ainda estava vivo. E eles o mandaram para a África, mas a providência divina não quis que ele aportasse, ele ficou doente. E ficou um bom tempo doente, e então o superior entendeu que ele não deveria ser mandado para a África. Naquela época acontecia o primeiro capítulo geral da Ordem Franciscana, presidido pelo próprio São Francisco de Assis. O provincial da Croácia, porque a ordem, em pouquíssimo tempo, a Ordem Franciscana explodiu de membros, assim, como que 11 mil em poucos anos, assim, frades.
Então eles se espalharam por todo o mundo, né? Então o provincial da Croácia, já havia provincial na Croácia naquela época, levou Santo Antônio para o capítulo geral. E ali ele conheceu São Francisco de Assis. Nós não sabemos exatamente se houve algum episódio particular entre os dois, se São Francisco de alguma maneira percebeu a sua inteligência, a sua sabedoria, não sabemos de nada. Possivelmente não aconteceu nada demais. Ora, passado um certo tempo, estavam reunidos alguns estudantes franciscanos que almejavam receber as ordens. E o superior falou, olha, pediu para alguém dizer algumas palavras para estimular o fervor daqueles jovens ordinandos. E nenhum frade queria, todos os frades ficaram envergonhados, todo mundo se escondia, etc. Então, o superior mandou Santo Antônio falar. Obviamente ele não quis, mas ele o encrespou, falou, você vai falar pela obediência. Então ele começou a falar, e quando ele começou a falar, ali ele já desatou numa pregação que deixou todo mundo espantado, né? Como ele esquadrinhava as escrituras, encontrava o sentido oculto por baixo das palavras, e informaram imediatamente São Francisco daquilo. São Francisco, sabendo que os frades precisavam ter alguma orientação, porque no comecinho eles nem estudavam, era até proibido estudar, mas depois foi se vendo que era necessário que alguns estudassem, recebessem as ordens, assim por diante. Mandou Santo Antônio estudar, pelo que se sabe, com os dominicanos, que eram prodigiosos na sabedoria, nos estudos, como sempre, né? Foi uma ordem que se distinguiu, a ordem dominicana, pela sabedoria, pela elevação, né? Pela intelectualidade. E, de fato, pouco tempo depois, ele já dava demonstração de ser um gênio, e foi o primeiro teólogo da ordem franciscana. O primeiro teólogo. O primeiro que ensinou e que foi, de fato, mestre de estudos de toda a ordem. Ele que determinava o conteúdo e o modo como os frades deveriam estudar. São Francisco percebeu que ele não era apenas um teólogo insigne, mas que ele era um pregador extraordinário, e como a Europa estava, naquele tempo, invadida por hereges que apareciam em todos os lados, ele mesmo o enviou para pregar para esses hereges, e Santo Antônio foi por todos os lados pregando. Pregou por toda a Itália, por toda a França, por toda a Espanha e por todo Portugal. Por todos os lados, pregou, sendo favorecido com prodígios extraordinários. Porque não é que ele era acolhido com muita simpatia. Sempre davam trabalho para ele, né? Então, por exemplo, uma vez montaram tudo para que ele pregasse. Quando ele subiu no estrado para pregar, os hereges derrubaram aquele palco, né? Um palco alto no qual ele estava pregando, e, para surpresa de todos, ele ficou suspenso no ar e continuou pregando, diante dos olhos de todos, né? Assim como esses prodígios que a gente conhece, por exemplo, a pregação aos peixes, que tão belamente comenta o padre Antônio Vieira, num sermão lindíssimo que ele escreveu a respeito, um milagre eucarístico com o jumento, né, que fez uma genuflexão diante da Eucaristia, para a confusão dos hereges que negavam naquele tempo que Nosso Senhor estivesse na Eucaristia, e muitos outros milagres de curas e de exorcismos e de conversões assim prodigiosas, de pessoas muito duras que diante dele simplesmente abriam o coração, né?
No entanto, o que mais sobressaía nele era efetivamente o amor pela Sagrada Escritura. Ele era chamado de Arca do Testamento porque se dizia que, caso sumissem as Bíblias do mundo inteiro, ele seria capaz de escrevê-las de memória. Era o que se dizia de Santo Antônio. E, ademais, depois a igreja mesma lhe deu o título de doutor evangélico, justamente porque a pregação era o seu carisma. Quando ele morreu, a quantidade de milagres que aconteceram no túmulo em que ele foi sepultado, ele quis ser sepultado na cidade de Pádua, né? Os portugueses ficam chateados, né? Porque chamam Santo Antônio até hoje de Santo Antônio de Lisboa, até uma briga, né? Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua, mas ele quis ser enterrado em Pádua. E a quantidade de milagres que ele operou, né, foi tão imensa que o Papa foi obrigado a canonizá-lo 1 ano após a sua morte. Não havia dúvidas da santidade de Santo Antônio. Tão grande era o número de milagres. Eu estive em Pádua há pouquíssimo tempo. Estive em Pádua há algumas semanas atrás, né, rezando no túmulo de Santo Antônio, e de fato se veem esses milagres, esses exvotos, essas coisas todas, e caixas de acrílico com fotografias e cartas e testemunhos, etc, etc, etc. Por quê? Porque Santo Antônio foi assim, celebrizado em todo mundo como tão grandioso taumaturgo. Taumaturgo é aquele que faz milagre, né? Justamente por causa da sua vocação de pregador. São João Crisóstomo, no livro dele chamado Diálogos sobre o Sacerdócio, conversando com o Basílio, em determinado momento ele se pergunta o que fazer quando a igreja está em crise. E a conclusão a que ele chega é que é preciso que se pregue. Mas não basta sair abrindo a boca. O próprio Basílio fala, então nós precisamos de homens eloquentes, de homens que falam. Não, São João Crisóstomo responde, não. Nós precisamos de homens que meditem profundamente os mistérios da fé, que conheçam profundamente os mistérios da fé. Assim era Santo Antônio. Ele conhecia profundamente os mistérios da fé e, portanto, pregava, não como alguém que vai falando bobagens, ou leviandades, ou superficialidades, como, né, sei lá, uma atração de circo. Não. Ele pregava com verdadeiro lastro de doutrina. E assim ele fez um grande bem à igreja do seu tempo e faz a igreja até os nossos dias um grande bem, graças ao seu exemplo, graças ao seu zelo e à sua intercessão, que nos acode em todas as necessidades. Eu lhes digo de todo o meu coração, porque desde criança eu tenho muita devoção a Santo Antônio, que as graças que ele nos proporciona são muito grandes. Eu, como estudante, eu sempre ia rezar a Santo Antônio, pedindo ajuda nos exames, né? Sempre fui muito bem, graças a Deus. Notava uma diferençazinha quando eu não rezava para ele, então passei a rezar sempre, né? E também, em muitas outras ocasiões, eu sempre tenho vários exemplos, né? Que Santo Antônio, esse que intercede pelas coisas perdidas, né? Muitas graças já conseguimos. Uma vez, me lembro que o meu pai perdeu todos os documentos da aposentadoria, todos, num envelope, à rua. Então, rezando a Santo Antônio, em poucos minutos, em pouco tempo, assim, uma pessoa encontrou e levou à Catedral de Santo Antônio, que telefonou lá para o número, procurando, encontrou o número, telefonou para casa e disse que estava lá. Fiquei impressionado com o milagre de Santo Antônio, porque, de fato, é realmente um
grandioso taumaturgo. Vamos, portanto, agradecer a Deus pela grande glória que concedeu a Santo Antônio e continuemos rezando a ele e rezando para que ele envie à igreja grandes pregadores da mesma estirpe dele, homens evangélicos, homens possuídos de zelo, de amor pela palavra, que não querem apenas entreter as pessoas ou dizer aquilo que, sei lá, pode ser útil para agradar, atrair público, mas efetivamente tem uma palavra que mude a vida, que enfrente as heresias do nosso tempo, as ideologias que estão aí, correndo à solta, que Santo Antônio realmente interceda para que mais varões apostólicos, evangélicos, homens da Sagrada Escritura possam se levantar em nossos dias com amor pela palavra. Ontem, na festa de Santíssima Trindade, havia uma prece em vésperas, em que nós dizíamos: Senhor, enviai operários à vossa messe, para que preguem a vossa palavra e batizem os homens em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma bela prece que nós podemos entregar nas mãos de Santo Antônio, para que haja mais operários, mais homens que queiram se entregar, não ao martírio propriamente, mas esse martírio da pregação, que consiste em gastar-se por Cristo para fazê-lo amado, para fazê-lo conhecido, para fazer com que o seu nome seja obedecido por todos os homens.